Esse outro relato é com um conhecido do meu pai, um amigo dele de longa data, uma pessoa que já é idosa, já, e né, não teria motivo nenhum para acontecer isso aí, na verdade. Vai do seguinte: essa pessoa é amiga de uma família há muito tempo, uma família assim de posses, e nessa família existe uma senhora que ela é mais solteirona, né? E ele, pelo fato de também já estar separado, tem filhos e tal, mas está na dele lá, os dois se prestam vários favores, né? Tipo, ela como uma mulher que é sozinha e ele como um homem que é sozinho também, então um ajuda o outro ali. Tem aquela questão ali de ser, tipo, não é irmão, né, de sangue, mas tá junto ali com várias situações. Uma dessas situações foi uma que tinha um casamento numa roça e essa senhora não queria ir pra lá sozinha. Quando eu falo essa senhora, ela deve ter os seus 60 anos, mais ou menos já. 50 e tantos, 60 anos. E ela chamou esse colega do meu pai, inclusive é o meu xará aí, meu nome que eu, falou: olha, vamos lá, né, pra gente poder no casamento, você tá convidado e tal. Ele: não, tudo bem, tranquilo, porque ela não confia muito de estrada rural, essas coisas. Ele foi com ela pra lá, né, de dia. E quando chegou lá, o casamento estava muito bom, uma festa muito grande, igual festa de interior, festa de fazenda, de roça, essas coisas. E apareceu a oportunidade dela ficar lá, que a sede da fazenda era muito bonita, muito grande. E ela falou: olha, fica aí com a gente, amanhã a gente vai e tal, né? Tem lugar aqui, tem tudo. E ele falou: olha, não leva mal não, mas eu tenho um compromisso, eu preciso ir embora, eu tenho que estar lá 8 horas. E eu vou, te busco de volta. Ela falou: não, então você não liga não, você ir me voltar amanhã, me busca aqui. Eles: não, são grandes amigos, tudo bem, não tem problema não. Quando foi dando ali por volta de 5h30, 6 horas, ele se preparou, né? Foi logo anoitecer ali, já tava caindo a noite ali, bem à noitinha. Ele pegou e foi embora. Então ele tava indo embora no meio do caminho. Clássica cena de filme. Ele viu que tinha uma luz acompanhando, essa luz parou em cima do carro dele, exatamente em cima do carro. Deu um clarão, o carro dele acabou, o funcionamento da parte elétrica toda. Andou por um pouquinho ainda, ele freou o carro todo apagado, a luz com um clarão imenso em cima dele. Ele, obviamente, soltou uns 2 ou 3 palavrões sem entender o que está acontecendo lá, né, e tentando entender o que está acontecendo. E ele ficou bolado da vida, né? E não sei quanto o terceiro palavrão que ele deu, que ele foi, né, olhar assim, tentar bater a chave de novo. A luz sumiu do nada, do mesmo jeito que apareceu. Ele desligou, tentou ligar o carro a primeira vez, não conseguiu. Desligou de novo, foi tentar ligar o carro a segunda vez. O carro voltou a funcionar, tudo normal. O rádio chiando. E ele falou: que coisa foi? Que diabo foi isso, né? Ele é piloto, ele já foi piloto há muito tempo. Ele foi: será que foi um rasante? O que foi que aconteceu? Vamos ver. Saiu para fora do carro. A única coisa que ele conseguiu constatar é que o teto do carro estava extremamente quente, muito, muito, muito quente mesmo, como se tivesse ficado muito tempo no sol. Do mesmo jeito que quando você põe o carro no sol, o carro está quase suricando, você põe a mão, o teto está muito quente. Depois o carro ligou de novo. Ele pegou e seguiu o caminho, foi lá pro prédio dele onde morava. Quando ele chegou no estacionamento, ele pôde notar que o teto do carro estava todo queimado, como se fosse um carro velho. Carro aí que tem anos de uso já, que queima o teto, né? E ele: pô, mano, como é que eu vou explicar isso? Já ficou bolado ali, já ficou. Nossa, eu vou ter que morrer na pintura do teto aqui, vou ter que gastar dinheiro, né? Anyway, no outro dia ele pega e volta lá pro lugar. Chega lá na roça, né? Ele espera lá a colega dele, né? A amiga dele. A amiga dele chega e ele fala: olha, fulano, eu não sei como é que eu vou te explicar isso não, mas ontem, né? Por que pareça, você viu, eu não bebi, eu não fiz nada. Aconteceu isso, 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 o teto ficou queimado aí. Pra surpresa dele, né? Ela não retrucou, ela só falou: ah, eu sei. Aí eu falo: mas como assim você sabe? Falou: não, quando você tá indo embora, né, a estradinha dá pra gente ver até lá no fundo, lá, até acompanhar lá, até pegar a BR lá. E a gente notou que a luz veio te seguindo e parou em cima do seu carro. E aí depois ela sumiu, mas a gente ficou, né, aquela velha história, né, cara? As pessoas, elas não comentam sobre esses fatos, né, abertamente, porque ficam com medo de ser ridicularizadas, com medo ali, de repente, do que pode gerar esse fato, né? E eu sei que ele comentou isso com meu pai, né? Uma pessoa assim, até onde a gente sabe, não teria motivo nenhum para mentir, nenhuma das duas pessoas. Eu não cheguei a ver, mas o meu pai chegou a ver o carro, e realmente o teto do carro, só a parte do teto, o capô e a tampa do porta-mala, né? É um sedã, nenhum deles ficou queimado nem nada, não, só o teto.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio, hoje mais que especial, do Terror na Esquina. Eu sou o Felipe Gomes. E eu sou Marina Zampier. Então, hoje a gente tá aí com relatos de ouvintes. Sim. É melhor que creepypasta. Eu particularmente gosto muito dos relatos do ouvinte, gente. Sempre fui fã de relato. Sim, e hoje, cara, tá de arrepiar o pelinho da nuca, porque a gente tem de contos do interior aqui de Minas a criança de olhos negros, cara. Tá de 0 a 100 isso aqui. Maravilhoso. Se era sempre esse conto do interior fosse tranquilo, gente. Não é tranquilo também, não. Ah, Viu? não, eu tô falando que de 0 a 100, tipo, é 0 da abertura, 100 dos relatos. Sempre acho engraçado quando eu ouço o podcast, porque a gente começa todo animado e a gente conta a história super braba. É. Sorte que isso não tira a nossa luz. Não, a gente tem uma vibe bem bizarra. Ah, é. A gente é bem esquisito, né? Aham. Então, vamos passar uns recadinhos aqui rapidex. Nossa, Tá. rapidex é anos 2000, né? Pra combinar com o podcast. Creepypasta também é anos 2000. Nós somos 2 millennials fazendo um podcast, Felipe. Não adianta. Você pode ser até um pouquinho mais novo que eu, mas você ainda é da minha geração. É pouquíssima coisa, mas são 3 anos só. São 3 anos. Já passei dos 25 e olha que faz tempo. Fala não me fala não. Temos Ai, muito. saudade dos meus 25 anos. Eu era tão menos traumatizada, tão mais leve. Aliás, saudade de quem eu era antes da pandemia, viu? Já não era grandes coisas, mas era melhorzinha. Pandemia desconstruindo pessoas e criando podcasts. Criando podcasts. Mas então, é o seguinte, muito obrigado a todo mundo que apoia a gente. Obrigado à minha mãe, que ela pediu pra fazer um recadinho muito especial pra ela, que ela foi a primeira apoiadora do Apoia-se. Então, tipo, ela tá apoiando desde antes da gente lançar o grupo de apoio, né? Então, tipo, mãe, muito obrigado. E pessoal que tá apoiando, cara, muito obrigado mesmo. Vocês são demais, cara, de verdade. Muito obrigado. Valeu mesmo, gente. E a gente espera que vocês estejam gostando dos bônus. Aliás, Fê, é bom a gente falar, né, que temos bônus pra quem apoia a gente no Apoia-se. Sim, e o que é de bônus, Mar? Bom, nós estamos tendo um episódio a mais toda semana, contando a creepypasta. Além do grupo no Telegram, onde a gente pode discutir casos, trocar ideias de filme, bater um papo. Tá muito legal. E ri bastante. Ri bastante. O pessoal tá zoando muito com a nossa cara, viu? Tá mesmo. Viramos chacota. Chacota já. E também, dependendo do plano que você assinar, vocês podem acompanhar a gravação com a gente e comentar no chat, tipo, durante a gravação, cara. Então isso vai deixar a gente muito mais próximos. Vocês vão ver o caos que é a nossa gravação. Oxe, é verdade. Mas sai, a gente consegue produzir esse maravilhoso podcast. Exatamente. Como todo bom millennial, a gente fazendo o melhor que pode no caos. Eu quero agradecer ao pessoal que manda e-mail e entra em contato com a gente pelas redes sociais, cara. Muito obrigado. Vocês fazem a gente muito feliz. De verdade. Interajam com a gente. Por favor. A gente gosta muito de quando o pessoal manda mensagem pra gente. E eu quero falar, sigam a gente nas nossas redes sociais, @terror na esquina, tanto no Insta quanto no Twitter. Manda pra todo mundo que você conhece, ajuda a gente a crescer essa seita. Beleza? Isso aí, falha a palavra. Manda um relato pra gente ou conversa com a gente também pelo e-mail, que é terrornaesquina@gmail.com. Eu vou ficar esperando vocês, beleza? Então bora pro episódio? Bora lá. Vamos começar com os relatos da sogra da minha mãe. E, cara, relato do interior, do pessoal de roça. Meu Deus, cara, de arrepiar o pelinho da nuca. É pra pôr medo em qualquer um mesmo. E o melhor, esse é ela contando. Então, vamos soltar aí a fita VHS e escutar o que ela tem pra nos dizer. A gente morava nessa roça, numa casa bem no meio de uma restinga. E já era mês de quaresma
E a minha irmã tinha ficado doente. A minha irmã, na época, devia ter 1 ano, mais ou menos. E o meu padrasto veio na cidade para buscar remédio para ela. E naquela época, o pessoal andava armado com ferro de cortar arroz. Não sei se alguém de vocês conhece. E o meu padrasto sempre andava com um na cintura, sempre que ele tinha que sair à noite. E já era mais ou menos umas 11 horas da noite quando ele voltou para casa. E na estrada tem um mataburro, e tem era o mataburro, uma porteira de madeira, e do lado de cima da estrada tinha uma árvore de óleo, que o pessoal costuma dizer que é assombrado. Quando ele estava chegando nesse pedaço, que ele atravessou o mataburro, que ele olhou para o chão assim, tinha uma mulher enorme deitada na estrada. E ela estava nua. A cabeça dela estava de um lado da estrada e os pés do outro lado. E o cabelo dela é o que cobria o corpo. E o meu padrasto se assustou muito. E na hora ele pedia para ela: mulher, sai daí que eu quero passar. E ela fingia que, na verdade, não estava ouvindo, né? Aí ele pedia de novo, umas 3 vezes: mulher, sai daí que eu quero passar. E ela nem se mexia. Aí ele lembrou, ele estava com esse ferro de cortar arroz, aí ele tirou ele da cintura e desenhou no chão da estrada um 5 Salomão. E pisou dentro, ficou dentro desse círculo dos 5 Salomão. E fez o sinal da cruz e falou: seja o que Deus quiser. E aí ele riscou o ferro, passou o ferro de cortar arroz assim no chão e fechou os olhos. E quando ele abriu o olho assim, a mulher tinha sumido. Para ir para nossa casa, saía dessa estrada, tinha um trilho e mato dos 2 lados. E ele saiu correndo, chegou em casa, ele nem bateu na porta, ele me tacou o peito na porta assim. As fechaduras da porta era tramela, que era um pedaço de madeira que segurava a porta. E a tramela caiu lá na outra parede. E ele caiu de bruço no chão. E ele só pediu para minha mãe. Minha mãe assustou muito, levantou, catou a lamparina e veio correndo. Aí ele só falou para minha mãe assim: não traz luz, não traz luz. Aí a minha mãe voltou, apagou a luz e a minha mãe ajudou ele a se levantar, levou ele para a cozinha, deu uma caneca de água para ele. E aí ele falou assim: eu não vou contar agora, só amanhã que eu conto o que aconteceu. Não vou contar agora. E entrou pro quarto e deitou e foi dormir. Aí no outro dia que ele foi contar para minha mãe o que tinha acontecido. E aí todos nós ficamos com medo, porque era um lugar, não era deserto, mas os vizinhos eram um pouco longe um do outro. E ele contou a história para o irmão dele no outro dia. O irmão dele ainda caçoou dele. E não demorou muito tempo, esse irmão dele, chamado Marcelino, falecido há pouco, que não acreditou nele, não demorou muito tempo, ele também viu essa mesma mulher, só que na porta da cozinha deles, a mulher dele estava fazendo uma panela de sabão caseiro, que todo mundo usava fazer, e ela ouviu à noite barulho de alguém mexendo na panela, que ela colocava a bacia que eles usavam para tomar banho, ela colocava para tampar a panela de sabão. E quando ela ouviu o barulho, ela chamou o marido dela, que era o Marcelino. Ele levantou e foi ver se era cachorro, que ele abriu a porta, essa mulher, exatamente como o meu padrasto tinha contado para ele, estava mexendo na panela de sabão. E aconteceu a mesma coisa com ele. Ele caiu, desmaiou,
E só no outro dia ele foi contar para a esposa dele o que tinha acontecido. Isso é uma história que desde os 8 anos, até quando meu padrasto morreu, de vez em quando ele contava essa história pra gente. Meu Deus, que áudio foi esse, mano? Nossa, eu tô apavorada. Sabe o que isso me remete? Nem imagino. Sabe aquelas artworks que geralmente vai muito no Reddit e no Pinterest você acha demais? São as found footages, arte. Cara, é sensacional imaginar desse tipo, desse jeito. Tipo o Homem Sirene, que fica no meio do mato, que tem aquelas fotos bem editadas. Acho que eu nunca vi. Eu vou mandar uma aqui no chat pra você, eu coloco junto no episódio. Eu achei legal que ela falou que ele fez um símbolo de Salomão no chão. A única coisa que eu sabia que usava algum símbolo de Salomão era Goethe. Eu não sabia que católicos no meio do mato usavam. Porque, gente, eu não sou católica, eu não fui criada em igreja católica, eu não conheço nada da liturgia, então eu não sabia que vocês usavam também, não. O selo de Salomão é o pentagrama ou a estrela de 6 pontas, a estrela de Davi? É aquela estrela de 6 pontas dentro de um círculo, pelo que eu tô vendo aqui. Entendi. Muito interessante. Ah, tá. Que bicho horrível. Então, eu imaginei, tipo, esse estilo de Assim, found né? footage, Mas sabe o Aham. que é interessante? É uma coisa que eu correlacionei. Que Hum. meu avô, Boa Esperança é aqui perto de Varginha. O meu Uhum. avô me contava uma história de uma mulher gigante que vivia no rio, eu acho, é o rio Palmela. É o rio Palmela aqui em Varginha. É um que liga no Rio Verde depois, mas é o rio Palmela. E tem uma ponte, né, que meio que separa Varginha e Três Corações, Uhum. que é separado pelo rio Palmela. E ele contava uma história que tinha uma mulher gigante que morava perto do rio Palmela. E que um amigo dele já tinha visto essa mulher gigante. Uhum. E tipo, É ela contando. próximo ainda. Cara, imagina. Eu fiquei com medo. O único difícil pra mim é que toda vez que fala mulher gigante, eu penso no Steven Universo, né? Mas nem isso conseguiu aplacar o pavor que eu senti dessa história. Eu fiquei realmente com medo. Imagina, tipo, o cara também lá do. Que foi ver se era o cachorro que tava mexendo no balde de sabão, né? Imagina aí, contra uma mulher gigante parada perto da tua porta. Eu acho bem feito pra ele, ninguém mandou ele rir do irmão dele. Acho que É, isso tinha que acontecer com todo mundo que ri de história sobrenatural, tipo. Não, história assim de terceiro, quarto, é o tio da prima do meu avô, não sei o que. Agora, seu irmão, seu é, parente tá ali na sua frente falando, eu passei um medo do caramba, aí você fala, haha, não era nada não. Bem feito. ela foi lá mostrar. Vem cá ver se eu não. Agora eu tô. Ela apareceu peladona, deitada na porta do cara, será? Ou ela apareceu em pé mexendo no. E não sei se ela só queria sabão ou se ela queria que se apareceu pela dona. Só que ela tava em pé dessa vez, né? Ah, é isso. A minha dúvida. Peladona, eu imaginei que ela tivesse aparecido. Minha dúvida era se ela tinha ficado em pé, mexendo no sabão, ou se ela tava deitada lá. Cara, imagina, em pé deve ser pior ainda. Tipo, deitada atravessada na rua, beleza. Já é uma figura grande, mas tá deitada, né? Sim, porque, cara, imagina ela, tipo, toda meio que com os membros todos deformados, assim, mexendo nas coisas. Pessoal, se vocês manjam de artwork, por favor, façam isso pra gente, por favor. Vamos pro próximo áudio que ela mandou? Bora lá. Bora lá. A mulher ficava na janela toda a noite, até tarde da noite. Na quaresma, o marido dela sempre falava o nome dela, não lembro mais o nome. Falava para ela, fulano, sai dessa janela, isso não é hora de estar na janela mais. Aí ela tá lá, não, tô só olhando o movimento, mas não tem movimento, a rua não tem ninguém. Vem deitar, fecha essa janela. E ela todo dia, ficava até tarde da noite com a janela aberta.
Aí um dia ela estava na janela quando ela viu a procissão passar. Aí, e o marido dela falando, vem deitar. Não, tô vendo a procissão passar. Mas que procissão? Isso não é dia de procissão, não. Vem sim. Aí a procissão passou de frente à janela dela. E aí um rapaz pegou e deu uma vela para ela segurar. Pediu para ela guardar até no dia seguinte, que ele pegava de novo, né? Aí o marido dela falou assim, isso não é hora, vem deitar. Aí ela pegou a vela, pôs em cima da cama, no quarto de hóspede, e foi deitar. Aí no outro dia, quando ela levantou, que ela foi ver, onde ela tinha guardado a vela, era um osso de defunto, uma canela de defunto. Aí nunca mais ela abriu a janela à noite. Meu padrasto era assim, época de quaresma. Na verdade, era sempre. Deu 6 horas da tarde, ele falava, não é hora de janela e porta aberta mais. Ele fechava toda a casa. Se chegasse uma pessoa, a gente ia abrir tudo, mas a casa ficar aberta depois das 6 horas, de jeito nenhum. Não deixava. E aquele E aí? negócio lá do bate na porta, já sim, cai, tá acabou com Ah. a morena sai. Foi na quaresma também, foi acontecido na quaresma. A minha sogra sempre falava que era um rapaz lá do Paraíso. Isso aí desde a época lá do seu Jesus, né? Ela era lá de uma roça aqui também, que chama Paraíso. Diz que eles tinham vindo da procissão e juntava uma turma, que à época o transporte era em carro de boi. Aí existia o carro de boi e vinha, assistia a procissão e ia embora, né? Aí o rapaz terminou a procissão, ele foi no boteco tomar uma cachaça e os outros foram embora, cansou de esperar ele se interteu na prosa e o pessoal desistiu de esperar ele e foram embora. Aí, quando ele foi no lugar de encontro, que ele se encontrava para voltar para casa, o pessoal já tinha ido embora. Ele falou, o jeito que tem, eu ia a pé mesmo. Aí ele foi. Aí, numa mata, uma estrada, que era a mata dos dois lados, e ele começou a ouvir uma voz. Ele começou a entrar na mata, ele começou a ouvir a voz. Bate na porta, a janela cai, cabocla apanha, morena sai. Aí o tempo todo, bate na porta, a janela cai. Bate na porta, a janela cai. Caboclo apanha, morena sai. E falando, enquanto tinha estrada, ele estava ouvindo essa voz. Aí chegou em casa, ele entrou para dentro, mas falando isso. E desse dia em diante, ele não foi mais para trabalhar, não saía do quarto e repetia isso o tempo todo. Ele não comia, não bebia, até 7 dias. No dia de 7 dias, ele morreu. E ninguém ficou sabendo o porquê daquilo. Aí, depois de muitos anos, que eles foram descobrir que era isso, que era a voz que veio por dentro da mata falando para ele isso daí. Minha sogra falava também que isso não foi... Era coisa que os antepassados dela tinha ouvido. Eita! Desse jeito. De 0 a 100, né? De vela de canela. De vela de canela a vozes que é um prenúncio da morte. Que é pra ficar loucão a voz. Essa da procissão das almas eu já conhecia. Que é um conto muito comum em... Ai, como é que chama aquela cidade das águas? Que não é... Caxambu? Não. É uma... Cambuquira, que é a mais esquecidinha no rolê. A mais esquecidinha do rolê. E eu tinha um amigo que morava em Cambuquira, ele me contou essa história. Foi muito interessante. Então, e é comum na quaresma o pessoal ver a procissão de almas, né? Eu tava dando uma pesquisada aqui. Bem, o pessoal do interior dos estados, na época de quaresma, tem bastante relatos, né, sobrenaturais, procissão de almas, lobisomens e eu sou afins. lobisomem de quaresma, né? Então. Sabe que eu não tenho a menor ideia? Como eu disse, conhecimento sobre a cultura católica. Eu não sei bem o que é a quaresma. Eu acho que mesmo os evangélicos, mesmo a igreja que eu frequentava, tinha um certo
Tinha um certo respeito pela época, sabe? Mas nunca. Então, eu também não conheço muito. Eu sei que são 40 dias que acontece antes da Páscoa. E pelo que eu sei, né, tipo, desde criança a gente escuta que abre, né, esse Um mundo, portal, né? essa coisa onde seres aparecem, coisas bizarras acontecem, e de coisas de fofossusto a coisas bizarríssimas, né? De prenúncia de morte da morena que canta na mata pra você morrer, cara. Cara, essa é assustadora também, viu? Porque ouvir uma voz na mata já não é legal. A coisa foi entrando na mente dele, ficou encravada e ele não Então, pôde respirar até morrer. então, nossa, sabe o que me lembrou? Aquele pássaro. Ah, eu esqueci o nome dele, você lembra? O pássaro que canta e fica muito bizarro? A rasga-mortalha, que para em cima da casa da gente. Não, é um pássaro que tem um canto bizarríssimo. O urutau? Eu acho que é o urutau mesmo, que o canto dele é assustador. Faz um tu, 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 tu. Você já ouviu a rasga-mortalha? Porque é pavorosamente, eu achava que. Não é o tipo de coisa que você queira ouvir na mata. Não é uma coisa que você queira ouvir nem dentro de casa, porque coloca para os ouvintes ouvirem o som da rasga-mortalha. Meu Deus, parece a morte berrando no teu cangote. Eu acho do urutau bem assustador também, mas o da rasga-mortalha é pior. É mesmo, parece um bichão loucão. Olha, depois de relato do interior, vamos com o relato da Rafaela. Ela deu um título, cara. A Casa Amaldiçoada. Nossa. Adoro. Isso aconteceu há uns 4 anos. Fomos convidados para uma festa de aniversário de um colega da faculdade. Seria numa chácara e iríamos dormir lá. Eu vou descrever a casa. Estilo colonial com suas janelas grandes e ornamentais, entalhadas em madeira por mogno, telhas de barro, varanda extensa com portas estilo balcão. Guardem o ponto de a casa ser estilo colonial, certo? Assim que chegamos lá, pedi pra ligar pros meus pais e o único sinal que tinha era subir um morrinho pra pegar o mesmo. A visão do local que ele tava dava pra ver toda a extensão da chácara. Assim que ele desligou o telefone, forçou muito bem no telhado e viu uma forma com 3 ou 4 patas andando em cima da casa. 3 ou 4. A primeira coisa que ele disse foi: aqui não! Diz ele que expandiu sua aura e chamou seu anjo da guarda pra proteção. Lembrando que meu noivo não tem medo e ele é uma pessoa que enfrenta mesmo. Até esse ponto, ele não tinha me contado o que tinha visto, pois, como ele disse, eu sou bem medrosa e iríamos dormir na casa. Entramos na casa, passamos a cozinha e chegamos na sala. A nossa colega contou que a bisavó era uma bruxa e sofreu apenas um fucking exorcismo na sala onde a gente estava. Já teria ido embora, mas tchau. Tchau. Também já tinha ido embora, não ia ficar, não. Naquele ponto, eu e meu noivo já tínhamos sentido um forte aperto no peito assim que entramos na cozinha. Como toda casa colonial, e quando mais entrávamos, mais o aperto se estendia. Seguindo os quartos, todos tinham os espelhos virados para a porta, para que nenhum espírito entrasse nele. Lembra que eu disse sobre as casas coloniais? Então, sendo muito antiga e passada por geração a geração, muitas energias boas e ruins ficam por lá. Eles realizaram um fucking portal para despacho de almas e entidades. Olha o fluxo. Sim, estamos em uma casa que tinha acontecido um exorcismo e tinha um portal para o submundo a uns 200 metros da casa. Assim, dormimos no carro e às 6 horas da manhã já estávamos metendo o pé daquele lugar. Nunca mais voltamos lá. Meu Deus!
Cruz credo. Nossa, eu não dormia nessa casa, mas nem se me pagasse. Não. Se a Não. sua intuição fala pra você, vai embora, cara, confia na tua intuição. Confia na intuição. Vai embora. Intuição existe pra isso. Respeite. Cara, e a avó dela ser bruxa, a avó da menina, né? Da amiga. A Bisa, né? A Bisa. Bruxa. Mano, Assustador. exorcismo e portal, cara. Não, Sim, é muito completo esse relato. aqui, por um acaso, conta pra gente no privado onde fica. Vamos lá fazer o jogo da meia-noite. Isso. Vocês vão, eu não vou não, gente. Aqui eu sou muito cagona. Então vamos brincar de pique-esconde. Pique-esconde com a boneca. Ô, bora então. Porque o portal já tá aberto, né? Aquele portal do... Uai. Já tá ali. Não, vamos só maravilhoso. aproveitar. Maravilhoso. Gente. Fica brincando. Vai brincando. Vai rindo até o portal abrir. Tô apavorado já. Olha lá, a gente tem mais um, cara. Esse aqui, sensacional também. Eu criei o título dela, tentei amenizar um pouco a situação, né? Porque... Criança dos Olhos Negros PTBR. Esse aí já me assustou só com o título, porque desde aquele episódio do Criança dos Olhos Negros eu fico meio assustada quando eu vejo criança na rua. Então, eu sou um cristão muito fã de contos de terror, suspense e creepypastas. Cito o fato de ser cristão, pois eu tenho uma certa relação com o mundo espiritual e de coisas divinas. Estou há alguns dias ouvindo podcast e admito que meio tardio pelo tempo que está no ar, mas é no tempo em que as coisas tendem a acontecer. Parei nesse momento do episódio das Crianças dos Olhos Negros, especificamente na parte em que a Mari fala da sua persiana quebrada. Por quê? Porque o episódio me desbloqueou uma memória que estava oculta no meu subconsciente. Marina desbloqueando Já memórias. foi- Já fecha a persiana, Mar. Não, e até hoje eu não arrumei a persiana, né? Você viu o que eu fiz? Que eu coloquei a bandeira na frente da minha janela pra não ter que arrumar a persiana. Sorte que eu não percebi quando eu fui aí. Ah, não, quando você veio tava sem a persiana. Ah, tava mesmo. É verdade. Bora continuar. Vamos lá. Em 2010, Bora. eu estive com os amigos em uma viagem por uma cidade do interior do estado. E fomos a uma cidade chamada Codó. Uma cidade com forte influência no ocultismo e no candomblé. E rolava uma festa bem movimentada por lá. Meus amigos haviam ido antes de mim, e eu acabei me atrasando e indo depois. Eu sempre me atrapalho. Resolvi não levar o celular, porque eu tenho trauma de assaltos e levo o mínimo de coisas e objetos de valor. Ao chegar lá, eu fui procurar os meus amigos no ponto combinado, mas eu não os vi. Resolvi ficar por lá, pois imaginei que uma hora ou outra eles estariam no nosso ponto de encontro. Passados alguns minutos, eu observando a grande aglomeração, me dei conta de que a parte mais alta, numa calçada, haviam duas crianças paradas de mãos dadas, olhando o público com uma contemplação. Vestiam bermudas parecidas e camisas de botão cinza, parecida com o uniforme escolar que a gente vê em filme. Me chamou a atenção, mas eu não fixei o olhar. Dei uma olhada em volta buscando os meus amigos e nada. Voltei a olhar as crianças e foi aí o meu primeiro susto. Percebi que, mesmo de longe, uns 50 ou 60 metros, viraram o olhar para o meu lado. Olhei em volta como quem procura algo que seja o alvo do olhar dos meninos, mas tive certeza que era para mim. Assustado, eu olhei novamente, e o olhar de ambos ainda estava fixado em mim. Congelado de medo, eu deixei minha cerveja cair e perguntei para a dona da barraca ao meu lado se ela conhecia os meninos, e ela, com o dom decrescente, me perguntou: que meninos? Cara, eu gelei da cabeça aos pés. Eu voltei a olhar pra lá e eles não estavam mais lá. Não sei se são as crianças dos olhos negros, mas eu senti a sensação de ser vigiado. Pelo quê? Eu não sei, mas me deixou muito aterrorizado. Uou, eu perguntei pra ele se ele conseguiu ver os olhos das crianças, mas ele disse que não lembra, alguma coisa assim. Deve ter dado um bloqueio, né? Claro, imagina. Eu teria desmaiado. Eu, pelo menos, ia ficar com tanto cagaço que eu não ia conseguir lembrar de nada. Então, meio que ele esqueceu, né? Pra desbloquear com você falando das persianas. Aham.
Mas, cara, Não. duas coisas, né, que a gente pode levantar. Uma que pode ser realmente crianças olhos negros, né? Elas estão por aí, todo canto, no mundo inteiro. Outro é que é uma cidade com forte presença de ocultismo e candomblé, então pode ser alguma entidade, algum espírito que se materializou pra ele, né? Às vezes era só dois herê querendo pregar uma peça. Justo. Ou então, tipo, espíritos de criança mesmo que desencarnaram por lá, ou os herês, ou, cara, pode ser diversas coisas. É relacionado à religião de matriz africana e ocultismo, né? É, Mas vai mesmo saber. assim, cara, Assustador. você vê alguma coisa que, tipo, no momento tá lá e no outro não, mano, isso é bizarríssimo, cara. Tem outra coisa que seria bem assustadora. Se as crianças não forem muito novinhas. Ah. Se elas estivessem cercando ele pra fazer um ganho. É. Aí ficou olhando assim, o cara não tá com celular, tá com nada. Não, vamos olhar outro. Sabe, é igual acontece no albergue, né? Que as crianças lá no albergue 2 que vai assaltar as mulheres. Nossa. Ou então Capitães de Areia. Aquele livro do Jorge Amado. Muito bom, cara, sensacional. Adoro o relato dos ouvintes. É muito bom sempre. Muito, muito bom. Então, pessoal, olha só que rolê que foi esse, hein? Hoje a gente tá meio cabreiro aqui com os relatos dos ouvintes. Nossa senhora, que medo de dirigir por essas estradas à noite, viu? E encontrar a mulher gigante. E não é do Steven Universo. Não é do Steven Universo. Cara, tem uma creepypasta do homem gigante que mora na rua, cara. Ela é muito bem avaliada. Quem sabe a gente não traz ela aqui? Ah, boa. Já completando, né? Boa, a próxima vez a gente traz essa. Sim, vou trazer mesmo. É muito boa. Já deixa anotado aí. Então, pessoal, muito obrigado por ter escutado até aqui. E não se esqueçam, siga a gente nas redes sociais, @terror na esquina. E se você puder dar uma força pra gente no Apoia-se, é apoia.se/terror na esquina. O link o link das redes sociais e o e-mail e o link do Apoia-se vai estar na descrição do episódio. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigada, ouvintes, e até a próxima. Lembre-se, cuidado nas esquinas. Tchau. Tchau!